Vamos fazer essa conta de novo. Nós temos o quê? 6,5 bilhões de habitantes. Mais ou menos, né? Isso. Aí desses, 900 milhões passam fome todos os dias. Vamos arredondar, 1 bilhão. 1 bilhão. Portanto, sobram 5,5. 5,5. Mas não todos eles comem adequadamente todos os dias. Mais ou menos 2 bilhões vivem em situação de insegurança alimentar. Sobrou? O que significa que 3,5 bilhões realmente comem adequadamente todos os dias. Certo. E mais 3 bilhões comem mais ou menos todos os dias. Vamos considerar... Se a gente considerar que isso dá mais ou menos 5 bilhões e meio comendo adequadamente... Não, aí está muito. Vamos arredondar para 4 bilhões. Se arredondar para 4, nós estamos produzindo 3 vezes. Nós produzimos para 11 bilhões e 4, segundo a sua conta, estariam realmente consumindo. Peraí, agora fiquei assustado com isso aqui, né? Imagina um ouvinte em casa acompanhando o nosso programa. 11 bilhões. Quer dizer que você está falando, o resto, essa diferença é desperdiçada? Essa diferença é desperdiçada, em primeiro lugar, no campo. Parte da comida é perdida no próprio campo. Em segundo lugar, no transporte entre o campo e o primeiro armazenamento. Depois é perdido no próprio armazenamento. Depois é perdido no transporte até a indústria ou até o supermercado. Certo. Depois é perdido no próprio supermercado, que é muito pouco, ou na indústria, que é mais ou menos 8 a 10% do total produzido. E depois, Estélio, eu já falei no seu programa anterior, 1/3 de tudo que nós compramos é jogado fora dentro de casa. Então a gente compra 100 e usa 70. Portanto, nestas perdas todas, no campo, no transporte, na industrialização, no supermercado e em casa, a gente acaba perdendo, no mundo, 50% daquilo que é produzido. Metade, né? Metade do que é produzido. No Brasil, a estimativa para produtos perecíveis é mais da metade. Por volta de 60% é perdido. E esse do total desperdiçado, pelo que você está falando, então uma metade disso, ou 1/3 para mais, é em casa. Em casa. 1/3 do que nós compramos. Só que quando nós compramos, obviamente, ele já passou pela indústria, pelo transporte, etc., já chegou no supermercado, na mercearia. O importante desse dado é a gente pensar se aquilo que acontece com alimentos não acontece em outras coisas. Basta o seu ouvinte pensar no seguinte: será que o ouvinte tem... vamos pensar nas mulheres. Você disse que 85% dos ouvintes são mulheres. Pensar nas mulheres com bolsas e sapatos. Certo. Bolsas e sapatos, para as mulheres, algo que as mulheres têm um desejo grande de ter. Então, se a sua ouvinte se perguntar o seguinte: será que eu tenho mais bolsas do que eu preciso? Será que eu tenho mais sapatos do que eu preciso? Ou os homens se perguntarem: será que eu tenho mais camisas do que eu preciso? Ou mais calças do que eu preciso? De um modo geral, as pessoas vão chegar à conclusão que elas têm de tudo mais do que elas precisam. É verdade. É claro que se nós formos a classe D, que aí já é uma classe bem menos privilegiada em termos de consumo, talvez essa já não seja a realidade. Mas a classe A, B e C, com certeza. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade de consumo. As pessoas acham que elas vão ser felizes por consumir. Uma ilusão, né? É uma grande ilusão. Os estudos, inclusive, mostram isso. Tem um estudo feito no mundo todo que mostrou 2 dados que eu fiquei muito impressionado com eles. Um dos dados diz o seguinte: no Japão, depois da guerra, até o ano 2000, a renda por pessoa cresceu 600%. Certo. E eles foram acompanhando essa população cada 4 anos e perguntando se a população estava mais feliz do que ela estava antes. O resultado foi impressionante. Tanto nos Estados Unidos, no Japão, em vários países europeus, aumentou muito a renda, aumentou muito o consumo e as pessoas não são mais felizes. Não tem nada a ver uma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É claro que se a pessoa não ganha o suficiente para viver, para comer, aí ela vai ganhar. Mas se ela realmente ganhar o mínimo que ela precisa para viver, ela não vai, por ganhar mais, por consumir mais, ela não vai ser mais feliz. Mas ela vai ser mais feliz se ela tiver amizades, afetos, amores e um sentido de vida que realmente alimenta solidariedade, que são as coisas que alimentam efetivamente a felicidade das pessoas. E até tem um movimento aí que a gente comentou já em alguns programas e a gente tem aí
a intenção de trazer alguém para falar desse assunto, que é o tal do FIB, Felicidade Interna Bruta, que é um substituto para o PIB, Produto Interno Bruto. É interessante porque a felicidade interna bruta foi desenvolvida no Butão. Isso, exatamente. Que é uma monarquia lá no meio da Ásia, um país muito pobre. Curioso isso. E o rei teve essa percepção. Certo. A percepção foi, as pessoas não estão em busca de ter mais, elas estão em busca de ser mais felizes. Então desenvolveu um conjunto de indicadores muito interessantes. Começa com estabilidade psicológica, contato com os amigos, contato com a família. Eles medem isto para dizer se as pessoas estão se tornando mais felizes ou menos felizes. Eu vou lançar aqui um programa de desafios. Você que está acompanhando desafios do aquecimento global, comigo Estélio Sol, aqui na Rádio Mundial, no 95,7 FM, nesse bate-papo com o Hélio Matter, lá do Instituto Acatu. Que tal, eu não sei, conhecer mais, eu não sei se pelo pouco que eu sei, o Hélio conhece um pouco desse assunto aqui, mas eu vou procurar depois conversar com ele depois do programa e trocar uma ideia com a Maria Amélia. A gente podia fazer uma pesquisa com os ouvintes da Rádio Mundial. Tipo assim, a Rádio Mundial, ela tem uma comunidade de ouvintes, é um pessoal que é fiel, ele ouve ali, coloca o rádio, né, porque ela não é uma rádio de música, é uma rádio que tem ensinamento e tal. Que tal a gente criar dentro desta comunidade um estudo para fazer esse estudo que o Hélio Matter acabou de falar, que foi feito nesse país lá no Butão? Porque eu acho que se a gente pegar a comunidade de ouvintes da Rádio Mundial aqui, que pega 150 quilômetros em volta de São Paulo, já dá um paizinho pequeno por aí, né? Um paizão grande, não dá um paizinho pequeno. A gente pode fazer, e ouvintes da Rádio Mundial adoram essas coisas, porque a Rádio Mundial está falando exatamente, as pessoas estão procurando saber como é que elas podem ser mais felizes, buscando conhecimento, informação, né? Aí eu posso inclusive te fazer uma sugestão para você adicionar nesse seu desafio, certo, o uso de um teste que foi desenvolvido no Acatu. Certo. Nós partimos de 100 comportamentos de consumo e chegamos à conclusão que existem 13 comportamentos que caracterizam a consciência no consumo. Ótimo. E aí o seu ouvinte, se ele entrar no nosso site e responder apenas 13 perguntas, ele vai saber se ele é indiferente ao consumo consciente, se é iniciante, se é engajado ou se é um consumidor consciente. Vamos já passar o site aqui, depois a gente repete de novo. Para acessar isso daí é no www.akatu.org.br. E lá, qual que é o link? É o teste do consumo consciente. Na página ele vai achar. Na página de abertura do site ele vai encontrar. Ele vai entrar no teste e vai fazer o teste. E mais, ele vai poder se comparar no resultado dele, seu ouvinte, com a média brasileira. Saber se ele está melhor que a média ou pior do que a média brasileira. Tem como ele dizer, se identificar que é um ouvinte do programa? Aí nós podemos combinar com vocês no programa, Estélio, e fazer uma comunidade dos ouvintes do programa. Aí formamos essa comunidade, os seus ouvintes respondem e de tempo em tempo a gente manda a informação da sua comunidade, como é que ela está. Olha que legal. E o ouvinte poderá se comparar com a sua comunidade, se comparar com o Brasil e se comparar com os melhores do Brasil. Muito então, bom. Um jeito das pessoas terem uma pista sobre como é que elas estão indo em termos de consciência no consumo. Será que elas só estão preocupadas com elas mesmas? Isto é, só fazem economia de água, economia de energia porque dá dinheiro no bolso? Ou será que elas estão preocupadas com o coletivo? Então estão fazendo a reciclagem, estão planejando a compra de alimentos, estão comprando produtos orgânicos, estão comprando produtos reciclados, que são coisas que que trazem um benefício, um impacto importante para a sociedade, para o meio ambiente e, portanto, para todos nós. Mas não traz o benefício direto no nosso bolso, traz um benefício na sociedade. Se nós vivermos numa sociedade melhor, nós certamente teremos melhor qualidade de vida e seremos mais felizes.